E vamos para a principal pauta do dia? Vocês sabiam que isso estava chegando. Quando vocês entraram na live hoje, vocês sabiam que isso ia ser tema. E não adianta mentir pra mim dizendo que vocês não sabiam. Porque a gente vai falar do aplicativo que pautou o debate essa semana, que é o Ku. E que foi uma coisa que fez com que todos os jornalistas tivessem o seu trabalho muito dificultado. Eu não tava planejando falar do Ku, mas eu acho que vale a pena a gente ler isso aqui, porque caso você tenha aberto o Ku, eu acho que é bom você ficar de olho nesse teu Ku, assim, porque não é um aplicativo que a gente deve achar que é neutro, digamos assim. Então, Ku, o que é e quais os problemas do app que viralizou em crise do Twitter? Gabriel Dias, aqui na Tilt. UOL. Diante da crise do Twitter, agravada após a compra da plataforma por Elon Musk, que é um grande gestor, usuários insatisfeitos têm migrado para outras redes sociais. Uma que não sai da boca da galera, ou melhor, dos celulares, é o aplicativo Ku, lançado na Índia em 2020. A decisão dos internautas ocorre após especulações sobre o possível fim do Twitter, enquanto a plataforma Mastodon, conhecida como Twitter aberto, ainda gera confusão com seus múltiplos servidores. O aplicativo indiano ganhou a atenção de muita gente com seu design simples e facilidade de criar a conta. Entre os assuntos do momento do Twitter, até às 3 dessa sexta-feira, dia 18, 3 dos 10 termos mais populares estavam relacionados com as palavras Kuapp, o Ku e meu Ku. O nome inusitado para os brasileiros também ajudou na criação de piadas sobre a rede social em ascensão. Famosos como o youtuber Felipe Neto e o humorista Paulo Vieira, a escritora Denise Tremura e o apresentador Casimiro já divulgaram os seus Kus. E aí, gente, eu não vou fazer aplicativo... Assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já detesto o Twitter, vocês sabem disso, eu sempre falo. Eu não gosto do Twitter, eu não gosto da dinâmica do Twitter. E pra mim, qualquer aplicativo que imita o Twitter está fadado a virar um Twitter 2, assim. Com os mesmos problemas. Então eu não vou fazer Ku, não vou abrir Ku. Se tem meu Ku lá, não sou eu, tá? E eu não vou fazer, não pretendo. E mesmo se alguma plataforma ficar do tamanho do Twitter que tem a mesma dinâmica, o que eu não acho que é o caso desse Ku, eu não vou fazer porque eu detesto esse tipo de rede. O que é o Ku? O aplicativo foi criado na Índia há 2 anos e meio, atenções do governo Narendra Modi, com o Twitter. Para caso alguém não saiba, o Narendra Modi é o primeiro-ministro de extrema-direita da Índia. Ele é uma espécie de Trump, Bolsonaro, etc. da Índia, tá? Só dando um paralelo para vocês entenderem onde a gente tá chegando. Na época, acusado de favorecer detratores do governo. O Ku oferece um design parecido com o do microblog comprado por Musk. A estratégia inicial da plataforma era ser utilizada por indianos que falam um dos 19 idiomas oficiais do país, não só o inglês. E, ao mesmo tempo, se aproveitaram das turbulências no Twitter para crescer. Em 2021, por exemplo, a rede social entrou rapidamente na Nigéria quando o Twitter foi suspenso. De acordo com o site Z-News, o Ku anunciou na última quarta-feira que se tornou o segundo maior microblog disponível no mundo. A estimativa mais recente aponta que a rede já tem 50 milhões de usuários. A startup responsável por seu desenvolvimento tem 200 funcionários e já levantou 200 milhões de alguns investidores, incluindo empresas norte-americanas. Agora, com a instabilidade do Twitter, a plataforma ataca novamente. Além de já trazer suporte para o inglês, o serviço promete que vai funcionar em mais idiomas em breve, inclusive português. O Ku é simpático, mas tem polêmicas. Tá escrito isso aqui, né? Não sou eu que tô falando. O mascote, um passarinho amarelo, ostenta uma aura simpática, mas por detrás do seu sorrisinho está uma rede que já lida com questões polêmicas. Então, a mensagem que fica é: não se deixem levar pelo pinto do Ku, tá? Eu também acho o pinto do Ku muito fofo, mas não se deixem levar pela fofura do pinto do Ku. Não sei do que vocês estão rindo, porque o papo é muito sério. De acordo com a BBC, membros do governo Modi e celebridades de extrema-direita migraram em massa pro Ku. E há acusações de que a rede social indiana amplifica a propaganda estatal e deixa o discurso de ódio contra muçulmanos rolar solto. Uma das características do fundamentalismo hindu e do ultranacionalismo hindu é a islamofobia. Então vocês imaginam, deixar a islamofobia rolar solta é o que o Narendra Modi mais queria para sustentar o governo dele. As diretrizes do Ku proíbem explicitamente discurso de ódio e o conteúdo discriminatório e ofensivo, mas com Kus, versões de tweets, sendo gerados a cada segundo, a moderação é difícil, como é caso em outras plataformas de mídia social. Então imagina, a cada segundo surge Ku islamofóbico, Ku islamofóbico, Ku islamofóbico, sabe? E aí a rede não faz nada e a gente sabe que mesmo com as diretrizes oficiais, essas redes fazem vista grossa porque é conveniente. Então, aí, falando sério de verdade, gente, eu sei que é muito engraçado o nome da plataforma ser Ku e que as pessoas estão tentando achar uma alternativa pro Twitter, mas o problema é que o Ku é uma plataforma que favorece a extrema-direita indiana. E não é à toa
que o próprio pessoal da extrema-direita brasileira já tá de olho nessa plataforma. Porque se ela se tornar uma das principais plataformas do Brasil, o discurso de extrema-direita vai rolar solto nela sem moderação. A Washington Post, a Prameya Radhakrishna, cofundador da startup, disse que os usuários odeiam se as empresas de redes sociais não agem como uma plataforma neutra. Ele acredita que o problema de moderação deve ser automatizado. Não tem como moderação ser automatizada, gente. Não existe moderação automatizada. A moderação automatizada, ela comete uma pancada de erros, ela bane quem não merece ser banido e ela não bane quem precisa. Então, pra vocês terem uma ideia, eu não lembro qual plataforma tava com uma automatização de banir fotografias de nudez e ela tava banindo foto de pão, de baguete. Eu não lembro se era o Facebook que tava fazendo isso. Ou foto de cotovelo, assim, se aparecia um cotovelo assim, bania, porque ela achava que era nudez. Era o Tumblr que tinha feito isso? É só pra dar um exemplo de como isso automatizado tem um monte de problema. Baniram o pé do Cauê Moura, olha só que legal. Banindo obra de arte. Moderação precisa ser feita por humanos, gente. As línguas têm suas especificidades. Não dá pra um algoritmo, não importa o quão sofisticado ele seja, identificar de maneira automática todas as sutilezas que as línguas têm. E muitas línguas, porque são aplicativos que operam em centenas de línguas. Às vezes até milhares de línguas. Por que a islamofobia importa? Em outros lugares não é religião hegemônica e altamente misógina? Deixa eu perguntar uma coisa pra você, só pra inverter a questão. Você acha que o cristianismo é uma religião misógina? Você acha que o cristianismo é uma religião misógina? Mas você acha que todo cristão é misógino? Você acha que se uma pessoa é cristã, ela é misógina? Automaticamente? Eu acho que não. Qual que é o meu ponto? A gente não pode transformar aspectos culturais em aspectos teológicos. O fato de existirem pessoas cristãs, que são cristãs e não são misóginas, é uma evidência de que a misoginia não é imprescindível para o cristianismo. Ela faz parte da história da formação do cristianismo, de fato. O cristianismo fez uso da misoginia de forma histórica, mas isso não é imprescindível. Qual que é o meu ponto aqui? Não dá pra gente misturar questões teológicas com questões culturais. Você ser misógino e muçulmano não é imprescindível. Existem muçulmanos... Eu pergunto pra vocês. Vocês acham que existem muçulmanos que não são misóginos? Vocês acham que existe? Existe, não existe? O que, novamente, demonstra que não é imprescindível, não é necessário a misoginia pra praticar, professar a fé muçulmana. Eu dou um exemplo. Vocês já viram o canal da Lady Izdihar? A Lady Izdihar, ela é estadunidense, marxista-leninista, muçulmana. Vocês acham que ela é misógina? Não. Então a questão de dizer tudo que envolve o Islã é misógino. E onde o Islã entra, ele traz junto misoginia. Isso não é necessário. A misoginia, ela tá muito mais atrelada a características culturais. Tanto que mesmo em países que têm maioria muçulmana, a forma como as mulheres são tratadas difere muito. Muito. Então a questão é o seguinte. Por que a islamofobia importa? Porque a islamofobia, ela é preconceito. E ela tem muito de orientalismo também. Das pessoas que não entendem nada da fé islâmica, nunca leram o Corão, nunca conversaram com um imame, nem conhecem muçulmanos e acham que entendem da religião dos outros. Religião é cheia de nuances e existem mais de 1 bilhão de pessoas que professam a fé islâmica, gente. Não dá pra gente que não tem contato muito com essa religião, porque no Brasil ela não é tão grande, achar que a gente entende. Não entende e não se deixem levar pelo preconceito que é muito propagado pelo imperialismo. Ou vocês não acham que a islamofobia é muito usada pra justificar intervenções imperialistas no Oriente Médio? Vocês não acham isso? Vocês não acham estranho os Estados Unidos atacar a profissão da fé islâmica no Irã e não na Arábia Saudita? Porque a Arábia Saudita é um dos maiores parceiros econômicos dos Estados Unidos. Vocês não acham isso estranho? Não só o Alcorão é interessante, como ele é muito atrelado à língua que ele foi escrita. Eu vou dar um detalhe pra vocês, gente. Os muçulmanos, eles não aceitam que o Corão seja traduzido. Quando você vê traduções do Corão, tá escrito tradução do sentido do Corão. Pra eles, pra você compreender a palavra, você tem que falar árabe. Porque o Corão ele foi redigido em árabe e ele precisa preservar o seu sentido original com a língua. A tradução ela pode distorcer e causar problemas de interpretação. Então é muito comum muçulmanos, não importa onde eles estão, aprenderem um pouco de árabe, entenderem um pouco da estrutura da língua árabe. Por conta de como isso é atrelado à religião deles. E o Corão, ele é todo em poema. O Corão ele é feito para ser recitado e ele é todo em forma de poema.
Então existem pessoas, olha que louco. Existem pessoas que sabem recitar o Corão de cabeça que não falam árabe. Por conta da maneira como eles professam a fé deles. E recitação de Corão é quase uma coisa... É quase como tocar um instrumento ou saber cantar. É um tipo de arte que eles têm, que é muito valorizada, que existem recitadores profissionais e que existe competição de recitação nesses países. Existe uma espécie de The Voice de recitação de Corão lá. Porque a recitação, se vocês forem observar como o Corão é escrito, ele é uma espécie de partitura. Porque ele tem vários tipos de sinais de quando pausar, quando fazer algum tipo de gesto, como você pronuncia. No meu Corão, eu tenho um Corão libanês. Ele não tá aqui pra mostrar pra vocês. Ah, não, tá sim. Ele tá ali, ó. Eu consigo mostrar isso, peraí. Ó, eu tenho um Corão libanês. Ganha de presente. Corão não se vende, tá? Corão você ganha. Então não comprem Corão. Se vocês forem numa mesquita e pedir, eles vão te dar, tá? Eles distribuem Corão. Ó. Essas são as primeiras suras, são as mais curtas. A que geralmente a galera sabe de cabeça. Sura é um capítulo, tá? E o meu... árabe é da direita pra esquerda, então você lê que nem mangá, sabe? Você abre ele ao contrário, entre aspas. E aqui o meu, olha que interessante. Eu vou mudar o foco aqui. Vocês estão vendo que tem uma garganta aqui, ó? Estão vendo esse diagrama que é uma boca? Isso aqui, ele tá indicando como pronunciar os fonemas. Isso aqui é uma coisa muito séria, sabe? Porque o Corão, ele é feito pra ser recitado. E eu aprendi a recitar, eu aprendi a pronunciar os fonemas árabes recitando, porque é um exercício muito bom, sabe? Então, pra vocês entenderem como isso aqui é nuançado, tá? Eu só queria demonstrar algumas curiosidades a respeito do Islã. Você fala árabe, não fluente. Eu estudei por um ano e pouco, mas aí começou a pandemia e eu perdi o emprego e não podia mais pagar. Mas assim, língua muito difícil pra nós, né? Porque imagina, se você vai aprender francês, primeiro, a escrita é nossa, né? A escrita é igual. Segundo, algumas palavras, elas são semelhantes, eu esqueci o nome disso. Palavras que são quase iguais, você consegue supor o que é. Imagina que é uma língua que você não tem referência... Cognato, obrigado. Não, mas cognatos reais, né? Existem cognatos reais. Imagina que é uma língua que nenhuma palavra parece com nada de nada. Tirando uma ou outra que a gente pegou pro português, sabe? Tipo açúcar ou arroz, que são palavras árabes. Mas, tipo, é uma língua que você tá no escuro mesmo. Tanto na escrita quanto no vocabulário mesmo. O Corão... desculpa, o árabe, a escrita árabe, a abjadia, não tem vogais, gente. Então, vocês imaginam, boa parte de como falar, você tem que supor, você tem que entender pelo contexto. O mandarim é assim, você não entende nenhuma palavra. É tonal? Não. Não é uma língua tonal. Uma das grandes diferenças que o árabe tem com a nossa língua o árabe ele diferencia entre vogais curtas e vogais longas. Isso é uma das coisas que a gente não faz. E ele tem vários fonemas que a gente não tem. Então, eu acho que o árabe deve ter uns 10, 12 fonemas que a gente não tem. Inclusive, a própria palavra Qatar é uma palavra difícil para pessoas que não falam árabe falarem. Porque vocês já viram que Qatar é escrito de alguns jeitos diferentes, às vezes? Às vezes é escrito com Q. Mesmo o Gaddafi, lembra do Gaddafi? Lembram que o Gaddafi às vezes era escrito com G, ou Q, ou K, ou uma coisa assim? A palavra Qatar tem 2 fonemas que a gente não tem. Então, fica difícil de transpor pro latim, né? Pra escrita latina. Manja algo de russo? Nada. Como pronuncia? Kotar. Então tem esses 2 fonemas que a gente não tem. Tem o Ko, e aí como que se pronuncia isso? Você fala a letra G, tipo de gato, e aí você pronuncia a letra K usando a parte da sua garganta que você usa pra falar a letra G. Então pensa, gato, qual parte que você usa? Você usa uma parte aqui atrás. E aí tenta falar a letra K usando essa parte da garganta. É essa letra que eles têm, do Qatar. Do Gaddafi é Qaddafi. É essa mesma letra, que é esse Q aqui na garganta. E o T que eles têm é um fonema muito raro. Que eles têm o tá e eles têm o T. Parece que você tá falando que nem o Stitch. Eles têm letras assim, o T. Então é esse T, T. Sabe que nem o cara do tá no seu direito? O Stitch lá do tá no seu direito? Eles têm essas letras assim, T. Então é Qatar. E por que é um pouco difícil de escrever? Porque se escreve só QTR. As vogais são curtas. Lembra que eu falei que não existe diferença... existe diferença entre vogal curta e vogal longa? Em árabe.
A palavra, o país se escreve só QTR. Quando vocês veem a galera do Catar com aquela camiseta escrito Catar e um texto em árabe, são só 3 letras, QTR. Eu imito o Stitch porque eu sei falar árabe e eles têm esses fonemas, né? Mas o árabe tem muitos fonemas que a gente não tem. Então tem muitos que não dá pra escrever. Eu sei pronunciar bem porque eu aprendi a recitar. E era foda, porque eu recitava, né? Eu abria e lia, e aí, tipo, você lê uma palavra, o professor falava assim, não, para e lê de novo. Leu errado. Enquanto eu não falasse tudo certo, ele não me deixava progredir. O que fez com que essa rigidez me fez aprender a pronunciar as palavras muito bem. Não, eu tenho vergonha de recitar. Mano, se algum árabe ver, ele vai querer me dar um tiro. Porque a minha recitação deve estar muito enferrujada. Vai parecer alguém cantando uma música da sua banda favorita muito mal, sabe? Vai ser um negócio ofensivo. Impressionar o crush mostrando como se fala Catar, Coincidiu de ser um país que tem um nome que é um pouco difícil de pronunciar. Mas pra mim, de longe, o país árabe que tem um nome mais difícil de pronunciar é o Iraque. O jeito que eles pronunciam o Iraque eu não consigo falar direito até hoje. É a Vanusa cantando o hino nacional, né? Cara, o do Iraque eu vou pôr até o Google pra falar porque eu não consigo pronunciar direito. العراق. Eu sei que parece fácil, mas não é. العراق. Ela não tá pronunciando com uma precisão muito grande. Mas tem 2 fonemas muito difíceis na palavra Iraque. Ela tá rouca, tadinha, Mas é isso, gente. Eu estudei Islã há muitos anos. Eu estudei árabe e quando eu entro nessa seara eu tenho algumas coisas pra dizer, né? Porque é uma cultura que a gente não conhece tanto no Brasil. E tem muito preconceito ainda. Agora com a Copa no Catar, esse preconceito todo tá voltando. Por isso que eu até falei pra vocês que eu achei esquisito chamarem todo mundo que tá usando o thawb de sheikh, sabe? Eu até falei mais cedo que sheikh em árabe é chefe. A Bíblia em aramaico, o Novo Testamento é em grego. O Novo Testamento ele foi escrito em grego koiné. Emerson Sheik. Pimpolho Sheik da Cidade Alta. Mas enfim, a gente começou com o cu e terminou com... falando sobre como pronunciar Catar, né?